tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu, que eu tenho refletido acerca do dia da Páscoa, da ressurreição, do sacrifício de Jesus, daquilo que representa esse dia tão especial para nós, tá bom? São 3 passagens que eu tenho refletido, que eu gostaria que vocês abrissem. A primeira está lá no Salmo 118, então pode ir lá no Salmo. Se você olhar a linha cronológica, o Salmo 118 foi escrito antes do dia mesmo, né, da manifestação de Jesus, da crucificação e tudo mais. Então, Davi passando por uma situação ali no reino de Israel, de guerra, de dificuldades e tudo mais, ele no meio do seu louvor, no meio da sua oração de gratidão a Deus, ele recebe uma gratidão, um louvor profético, de algo que aconteceria ainda. Ele nem sabia, não tinha nem ideia, provavelmente Deus ali revela para ele pela esperança, pela a facilidade que Deus tem de andar no tempo, porque como eu sempre digo para vocês, Deus não está preso à nossa linha do tempo, ao passado, ao presente e futuro, Deus está acima disso, Deus vê o mundo de maneira diferente da gente, Ele é o Criador das coisas. Então, no Salmo 118, ele começa a agradecer a Deus pela vitória que ele tinha tido naquela guerra, naquela dificuldade ali com os inimigos. Você sabe que no Velho Testamento aconteciam umas coisas bem diferentes do que acontece hoje. E aí lá no versículo 20, versículo 20, abre aí, 118, 20. Ele começa a dizer umas coisas em tom profético, no meio da sua oração, no meio da sua música, do seu louvor. Versículo 20 diz assim: Esse é o portão do Senhor. Estou lendo na linguagem de hoje. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutastes e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Aqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Se você conhece um pouquinho das histórias do Novo Testamento, você começa a fazer alguns links entre aquilo que Davi cantou, orou aqui nesse salmo e coisas que aconteceram lá no Novo Testamento com Jesus. Inclusive, no capítulo 20 de Lucas, ele fala que ele relembra esse salmo de Davi, dizendo que ele era a pedra que os construtores rejeitaram, ele é a pedra angular. Jesus é a pedra que os homens rejeitaram, e do salmista aqui, o Davi, fala isso sem mesmo ter conhecimento daquilo que já aconteceria alguns anos para frente. É Deus manifestando o dom da profecia através de Davi. E já já você vai entender aonde eu quero chegar com tudo isso. Também no versículo 27, ele diz: O Senhor Deus, Ele é a nossa luz, com ramos nas mãos comecem a festa. Você lembra daquela cena que Jesus entra no burrico, entrando em Jerusalém, e as pessoas com ramos nas mãos faziam festa, se lembrando que o Messias estava chegando. Então, Davi, nesse Salmo 118, ele anuncia que a nossa esperança seria renovada através daquele que vem em nome de Deus, como ele mesmo diz. E ele diz no versículo 24, na linguagem mais tradicional, está escrito: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e nos alegremos nele. Na linguagem de hoje diz: Esse é o dia da vitória de Deus. Ou seja, quando Jesus é mandado ao mundo, mandado ao nosso tempo, nesses dias que Jesus estava aqui, principalmente no final de tudo, quando ele é morto e ele ressuscita, este é o dia que o Senhor fez para toda a criação. Esse é o dia da redenção, esse é o dia especial que Deus fez para nós. E nós temos que, independente de tudo que a gente passa aqui, olhar para esse dia e nos alegrar, nos louvar, porque ali está provado que o amor de Deus dura para sempre e alcança a todos os homens. É um texto que eu pensei aqui do Velho Testamento para vocês começarem a entender onde eu vou chegar.
No capítulo 1 de João, o Evangelho de João, tem aquele famoso texto do verbo, né? Eu vou ler só os 4 primeiros versículos. No começo, aquele que é a palavra, o verbo, já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Ou seja, Jesus estava presente desde antes da fundação do mundo. O acordo que existia ali entre Deus, seu Filho e o Espírito Santo, essa trindade que a gente não entende muito bem, já existia desde antes de haver o mundo, desde haver a explosão que criou todas as coisas. De fato que quando eles decidem imolar o próprio Filho em favor da criação, em favor da humanidade, acontece como se fosse um Big Bang de amor, um Big Bang de explosão de graça para todos nós. E por meio dele, por meio dessa palavra que estava com Deus, que é Deus, a vida chegou até nós. Independente de qual época da criação, se foi antes de Cristo, se foi depois de Cristo, se é para nós hoje, se foi o primeiro ser humano que habitou, a linha do tempo não importa, porque Deus está acima disso. O que importa é que naquele dia, que começou antes da fundação do mundo, e para nós foi manifesto na crucificação e na ressurreição de Jesus, nos salvou, nos dá esperança e prova que o amor de Deus alcança a todos aqueles que o buscam. E Pedro, vocês sabem que era o cara, um dos mais próximos de Jesus ali, tinha as suas impulsões, como todos nós temos, mas foi o cara escolhido por Deus para ser o principal líder depois que Jesus ressuscitou e foi embora, né? De volta para a glória. E ele começa a entender as coisas, principalmente depois que recebe o Espírito Santo no dia do Pentecostes. E na sua carta, no primeiro capítulo, ele já nos mostra como ele captou isso que eu estou tentando dizer para vocês. E foi através dele que eu comecei a entender também essas coisas. No capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, vocês vão ler lá a partir do versículo 13 comigo. Depois vocês podem ler esse capítulo inteiro, essa carta inteira, que ela é demais. A partir do versículo 13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, quando ele voltar. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos. Em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. No 17. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito na vida toda. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los de uma vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou como a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e só foi revelado a vocês nesses últimos dias em benefícios de vocês. Por meio dele, por meio desse dia, por meio desse sacrifício, vocês hoje creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. E aí ele dá uma dica. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, fruto desse sacrifício, fruto daquilo que foi revelado através de Cristo na cruz, ele dá: amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como os filhos de um Pai, que é imortal e não de pais mortais. Veja, Pedro, ele dá um alerta para que a gente fique esperto, para que a gente faça como se fizesse por merecer, não é bem essa palavra, mas como se a gente andasse de modo digno daquela bênção que nos foi dada, que é muito maior do que tudo que a gente possa devolver para Deus em obediência, em atos, porque é tudo pela graça. E ele fala, vocês oram a Deus chamando ele de Pai agora, isso já é uma coisa nova, porque no Velho Testamento não tinha isso, e Jesus veio e nos aproximou de Deus, nos criou uma relação de pai e filho.
E ele julga com igualdade porque ele conhece o começo e o fim da história de cada um de nós que passamos aqui pela terra. Tenham respeito por esse Deus, temam esse Deus, andem de maneira santa assim como ele é santo. E ele cita as escrituras sagradas do Velho Testamento dizendo: sede santos porque eu sou santo. Ou seja, se vocês querem pertencer a uma família de um Deus que é santo, olhem por onde andam, pensem nas suas atitudes, que a vida que tem dentro de vocês através de Jesus possa realmente mudar os seus atos, a sua maneira de pensar, a sua consciência, possa produzir ações melhores no dia a dia. E aí ele diz: o Cordeiro de Deus, que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, que não tinha pecado algum, era Deus, como diz João no capítulo 1, foi dado em benefício de você, foi manifestado aí no ano zero que a gente celebra aqui, né? Que foi o antes de Cristo, depois de Cristo, foi depois da morte dele. Ou seja, o dia da morte e da ressurreição de Jesus é um dia eterno, ele não acaba. Este é o dia que o Senhor fez, e aquilo que Deus fez permanece para sempre. Então o que Deus me mostrou é o seguinte: aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que aconteceu não foi simplesmente um ato religioso, não foi um ato com começo, meio e fim. Pode ser que nos livros de história, sim, aconteceu no tal dia, em tal hora. Mas para quem entende, para quem recebe essa fé, para quem recebe esse Jesus dentro do coração, esse dia nunca acaba e ele sempre será o motivo da nossa alegria, sempre será o motivo da nossa esperança, sempre nos dará força para mudar a nossa vida e tentar mudar também a vida das pessoas que estão perto de nós. É por causa disso que Jesus morreu, para manifestar o amor e a graça de Deus. E isso não pode acabar dentro de nós. Já que a gente recebeu essa graça, já que a gente recebeu isso dentro de nós, nós precisamos germinar essa semente dentro de nós, a fim de que ela vire uma árvore grande, que frutifique, que dê sombra, que alimente as pessoas. Logo, todos os seus atos agora, todos os seus pensamentos devem ser pautados na consciência de que Jesus agora habita em mim. Peraí, o Deus eterno, o Deus que é amor, o Deus que deu o seu Filho, habita em mim. Logo, as coisas que eu faço precisam estar de acordo, precisam haver um esforço da minha parte por tentar agradar esse Deus na minha vida. O ser evangélico, o ser católico, o ser cristão, pouco importa para Deus. Você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, você não vai encontrar nenhuma citação dessas coisas, você não vai ver Jesus falando disso em momento nenhum. O que ele diz é aquilo que Pedro diz no finalzinho do texto que eu li para vocês. Agora que vocês já se purificaram, que vocês obedecem a essa verdade, que vocês creem, tomaram posse e recebem Jesus na sua vida, agora que vocês já criaram um amor sincero pelo próximo, sabendo que é somente no amor ao próximo que você pode provar o seu amor a Deus, amem com todas as suas forças uns aos outros, com um coração puro. Logo, tudo aquilo que você fizer, seja para o seu próximo, seja para o seu amigo, seja para o seu colega de trabalho, seja com a relação com a natureza, seja aonde você estiver, que haja um coração puro dentro de vocês, assim como Deus que nós servimos é puro. Essa é a mensagem que eu recebi, que eu gostaria que vocês também colocassem em prática na vida de vocês aí. Que não seja simplesmente um dia para ser lembrado, mas que seja um dia para ser vivido todos os dias. Que a gente não diga que ele ressuscite dentro de nós da boca para fora, mas que as coisas que a gente fizer possam demonstrar que aquele dia nunca vai acabar e que nós simplesmente estamos aqui aguardando a vinda do nosso Jesus para nos levar para morar com ele. Que Deus possa te abençoar, que possa te inspirar e que a sua vida seja uma bênção para as pessoas que estão perto de você. Grande abraço, saudade, beijo a todos.